Nas últimas décadas, nós conquistamos espaço e perdemos o fôlego. Eu senti isso na pele. Entre cobranças, lutos e recomeços, encontrei a minha heroína interior. E hoje eu quero te contar esse caminho e o que ele pode abrir na tua vida. Eu sou Marina Luna e esse é um convite à coragem suave de dizer não ao que não te representa e sim à tua essência. Nos últimos tempos, décadas, o mercado de trabalho tem cobrado muito caro da figura feminina, principalmente da nossa saúde física e emocional. E esse preço ele vai muito além da remuneração que nós mulheres recebemos no final do mês, não é mesmo? Pois é. Normalmente a gente fica muito satisfeita com tudo que a gente aprende nos nossos trabalhos, com as habilidades que a gente desenvolve, com a independência e com a influência que a gente passa a ter através desse mercado de trabalho, né? Porém, isso não anula o cansaço que a gente sente e muito menos a incerteza do próximo passo. Muitas vezes, quando a gente resolve expressar esse nosso cansaço, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, a gente ouve frases do tipo assim: e por que tu não volta a cuidar da casa? Por que tu não volta a cuidar do lar? Mas não foram vocês que quiseram isso? Aí eu só penso assim, ó, peraí, gente, peraí, como assim? Só se eu for uma mulher troféu ou alguma coisa próxima a isso. Porque o mundo que a gente vive hoje é praticamente impossível a gente sobreviver sem o dinheiro do nosso trabalho, né? Sem falar que quando a mulher cuida da casa e da família, na maioria das vezes, as suas decisões elas ficam atreladas e atravessadas pela vontade do provedor desse lar, visto que a gente vive pela narrativa patriarcal, certo? Então, não é à toa que esse homem, esse provedor do lar, ele é chamado de chefe da família. Qual que é a função de um chefe? Dar ordens, tomar as decisões, dizer o que deve e o que não deve ser feito. Então, não se trata da gente retornar a um modo de vida lá da década de 1950, ou antes até, né? E sim de criarmos novas escolhas, novas possibilidades, novos caminhos. Nos fizeram acreditar que a gente seria capaz de conquistar o mundo e ganhar o nosso sustento. E nós acreditamos nisso. E não é que nós não somos capazes de fazer isso. O que acontece é que só esqueceram de equilibrar a balança, né? Sem falar que, além de muitos homens serem servidos, eles também são sustentados pelo dinheiro da mulher, né? Porque muito homem encostado por aí continua querendo dar as ordens. Afinal, fomos ensinados a isso, né? E chega um ponto nessa relação toda que a gente sente um descompasso entre o mundo interno e o mundo externo. A gente começa a perceber que nos anulamos em detrimento do outro. E esse sentimento, ele pode ser o alerta antes que o nosso corpo comece a reagir. Quando a gente começa a sentir esse descompasso, é o momento que a gente tem que parar e, opa, tem algo errado aqui. Eu preciso dar atenção a isso. A realidade é que nós investimos muito tempo, muita energia no percurso heróico externo. E esse percurso heróico externo, ele é a jornada do herói masculina, né? E a gente se distancia da jornada da heroína interior. A gente se distancia daquilo que realmente somos. E assim a gente começa a conviver com a sensação de ter perdido algo importante da vida. E esse algo importante da vida, que a gente sente que perdeu, é aquilo que a gente pode chamar da nossa real essência. Então, nessa montanha russa que nós vivemos, nós somos apresentadas a um sentimento
que a grande maioria das mulheres compartilham. Sentimento da incapacidade. E quando a gente se sente incapaz, a gente busca por mais um projeto, a gente busca ocupar o nosso tempo com mais um compromisso, com mais uma tarefa, um a fazer, né? Com outra ocupação externa. Porque assim a gente percebe que a nossa autoestima está lá em cima, né? Afinal, a gente está ocupada, a gente está vendo o resultado, então a gente está bem. E assim a gente vai indo, a gente vai seguindo a vida, né? Com esse excesso de afazeres, de busca por validação, somados a uma educação patriarcal, a gente perde o senso de comunidade. Ou seja, a gente deixa de ser rede de apoio de outras mulheres. Né? E aí fica muito mais fácil a gente julgar as mulheres por suas atitudes, pelos seus feitos, pelas suas conquistas, do que parar para tentar entender, compreender o que essa mulher fez, sentiu, estudou e trabalhou para estar onde ela está, para fazer o que ela faz. Né? E aí a gente entra num ciclo de culpar a mulher pelo fracasso do casamento, culpar a mulher pela má educação dos filhos, culpar a mulher por não cuidar dos pais, dos irmãos, do ambiente de trabalho, culpar ela porque ela está mal-humorada. A mulher não pode ser mal-humorada, onde é que já se viu, né? E a gente, nós mulheres, passamos a julgar outras mulheres. A gente julga a mulher por ela se cuidar demais, se arrumar demais ou de menos. A gente coloca rótulos nas outras mulheres. A gente chama outras mulheres de egoístas, loucas, frustradas, frígidas, desnecessárias. E assim a gente contribui com a derrocada feminina. Venderam-nos a falsa verdade de que éramos capazes de ocupar o mesmo lugar dos homens. E nós compramos, felizes. Só que a gente esqueceu que somos diferentes deles. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer o que eles fazem. Quer dizer que o processo para chegar ao resultado é diferente. Afinal, gente, nós somos criativas, nós somos nutridoras, nós somos intensas, nós somos sentimentais. De nada adianta dizerem que temos a mesma oportunidade que os homens, obrigando a gente a replicar o processo deles. Dessa forma, a gente só vai se afastar do feminino que existe dentro de nós. E a gente vai ativando só a energia masculina, que é alimentada por essa corrida da jornada do herói, que foi feita para ser percorrida por eles, não por nós. E isso acaba desequilibrando o nosso funcionamento. Tá? O sistema patriarcal, ele não nos permite sentir, expressar, viver da nossa forma, do nosso jeito, né? Ele dita as regras do que fazer e o que não fazer. Ele dita as regras de como a gente deve agir ou não. De como a gente deve se portar, se vestir. Se quiser chorar, se lamentar, mostrar suas fraquezas, feche a porta do quarto. Foi isso que eles nos ensinaram. Se tu quer demonstrar a tua emoção, se tu quer ser mulher, fecha a porta da casa, fecha a porta do quarto, vai chorar no banheiro, baixo de chuveiro. Quando eu perdi a minha mãe e a minha avó, ninguém entendeu a fortaleza. Eu fui nos 45 dias de tortura que antecederam as perdas. Foram dias muito complicados, vividos intensamente. Muito menos a fortaleza que eu fui nos dias em que elas se foram.
Uma hora eu conto a história toda para vocês. E menos ainda a fortaleza que eu fui nos dias após a despedida, né? Mas a verdade é que todos caíram. E alguém tinha que segurar o rojão e fazer o que tinha que ser feito. Tinham burocracias a serem organizadas, alguém tinha que segurar a peteca, né? Alguém tinha que segurar a queda dos outros. E eu assumi tudo. Eu assumi a frente e fiz tudo que tinha que ser feito. Ou seja, eu permiti que eles sentissem. Tá? E quando o sistema diz assim, ó, agora é hora de parar tudo, acabou o chororô, vamos voltar à vida normal, eu me perdi. E fiquei para trás. Fiquei para trás. E ninguém veio me buscar. Ninguém veio me ouvir. Ninguém olhou para trás. E eu sucumbi. Né? E eu fui descendo a ladeira. E poucas pessoas sabem o que se passou nessa descida. Pouquíssimas pessoas. Eu acho que 100% do que se passou nessa descida só eu sei. Né? E as pessoas estavam mais próximas, em nível de proximidade, elas vão sabendo o que se passou, não tendo noção do que se passou ali. E ninguém sabe o que aconteceu quando eu cheguei no submundo. Nesse submundo onde eu me vi sozinha, incapaz, ferida. E ninguém sabia o que eu encontrei, ninguém sabe o que eu encontrei lá. E, na verdade, naquele momento nem eu sabia o que eu estava encontrando nesse submundo, né? E hoje eu sei. E eu vou dividir um pouquinho com vocês o que é. Né? O que eu encontrei lá nesse submundo? Eu encontrei a minha heroína. Né? Aquela que me fez ter certeza de tudo aquilo que eu não queria mais na minha vida. E que me fez perceber que muitas das coisas que eu tinha vivido até aquele momento não eram bem coisas que eu realmente queria. Entendem? Mas sim coisas que os outros esperavam de mim. Então, assim, eu fui indo, sabe? Quando a gente deixa a vida me levar, a gente vai deixando as escolhas serem feitas, as pessoas darem opinião e a gente vai fazendo, né? E ali eu me dei conta disso, nesse momento, né? Nesse encontro com a minha heroína. E nesse encontro com a minha heroína, eu me reencontrei comigo, com a minha essência, eu me acolhi, eu me ouvi, eu me senti, eu me compreendi. E no retorno desse submundo, eu fui reencontrando muitos rostos conhecidos, rostos que eu acreditava muito que me dariam suporte nesse momento, né? Que eu acreditava fielmente que seriam a minha rede de apoio. Esses rostos, essas pessoas, elas foram se aproximando, tentaram manter as aparências, meio, né? Alguns deslizes ali pelo meio, e eu fui trilhando o meu caminho. E não mais o caminho que as pessoas esperavam de mim. E a minha rota mudou. Não adianta dizer que não. Depois que a gente faz esse caminho de chegar no fundo do poço e ter que se reorganizar, se reencontrar, se reconhecer, se reafirmar para nós mesmas, a gente não volta a mesma pessoa. Não tem como. E a minha rota mudou. E essas pessoas foram se distanciando. Né? E eu deixei de ser eu deixei de ser a boa menina, né?
aquela que fazia tudo para agradar, aquela que chegava nos lugares e cumprimentava todo mundo, beijo, abraço. Ai, vai buscar isso para mim, leva aquilo. Deixei de ser essa pessoa. E até porque eu não tive recompensa por ser assim. Não vai ser agora que eu vou querer recompensa. Sabe? A minha recompensa eu encontrei na liberdade de poder escolher o que eu quero para mim. Validação deles, eu não preciso mais. E eu busquei muito a validação deles. Mas eu não preciso mais. E a partir desse momento que eu percebi isso e que eu assumi essa postura, a validação e a recompensa passou a vir de lugares e de pessoas que eu jamais sonhava que um dia fariam parte da minha história, que estariam no meu caminho, sabe? E essas pessoas, elas trouxeram a alegria de volta para minha real jornada. E aí, né, talvez vocês possam estar tipo, se perguntando aí, tá, mas ninguém permaneceu contigo nessa descida ao submundo? Ah, calma, calma. Teve quem permaneceu, tá? Foram pouquíssimas pessoas. Eu acho que eu consigo contar nos dedos aquelas que realmente estiveram ali. E talvez eu precise de mais uma mão ou duas para contar algumas que estiveram, né? Meio num bastidor ali, mas que estiveram, permaneceram, né? E essas pessoas, elas foram suporte, sim, elas me compreenderam. Elas compreenderam o que estava acontecendo. E elas acabaram se adaptando, né? Elas foram se adaptando. E por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, a maioria são homens, tá? Hoje a minha rede de apoio é uma maioria masculina. Eles podem não entender muito bem o que se passa, mas eles estão ali. Eles estão ali dando suporte, eles estão ali ajudando, eles estão aí defendendo. E eu tô aprendendo uma coisa muito interessante com eles. A colocar limite nas coisas e nas pessoas, inclusive neles. Isso quem tá me ensinando são eles. E eles também me ensinam a dizer o que eu penso. A não ficar guardando para mim o que eu penso. Eles entenderam, sabe? Eles entenderam. Eles estão sempre por perto. Com um jeitinho homem de ser, né? Mas dando espaço para essa mulher que eu tô me tornando. É tudo mil maravilhas? Não, não, né? Definitivamente não, nem de perto. Afinal, todos nós fomos criados no mesmo sistema. Aquele sistema patriarcal, né? E aí eu deslizo, eles deslizam e a gente segue. Só isso. Fácil, nem um pouco, não é, mas é possível. Desde que a gente esteja disposto a uma construção diária de uma vida inteira. As mulheres que optam por se aventurar nos caminhos da jornada do herói, elas se esgotam. Elas se esgotam até aniquilar a própria essência. E elas ficam, essa essência delas fica como se fosse uma terra queimada, árida, sem vida, sabe? Cuja a chama interior, assim, a nossa chama interior, ela se apaga por falta de nutrição, por falta de sustento, né? E nesse momento, os velhos padrões, eles acabam perdendo sentido. Tudo aquilo que a gente viveu perde sentido, não faz mais sentido. Só que o novo caminho que a gente tanto quer encontrar, ele não é claro, ele não está claro. Ao nosso redor a gente tem escuridão, a gente não consegue ver, a gente não consegue sentir, a gente não consegue
provar, sabe? Tudo perde sentido, e aí a gente se dá conta que nem nós sabemos quem a gente é. E aí, para a gente poder ter uma vida saudável e satisfatória, a gente percebe que mudanças são necessárias. E aí a gente se depara com muita coisa, a gente percebe que em toda essa trajetória que a gente veio, né, trilhando, a gente teve sucesso, a gente teve autonomia e principalmente a gente teve a tão sonhada independência. Só que a gente percebe também que isso custou uma parte de nós. E o pior, quando a gente se dá conta que essa parte representa quem a gente é em essência, a gente percebe que o nosso coração e a nossa alma não são mais, não nos representam mais. E aí a gente começa a rever tudo isso e vem alguns sentimentos. E o sentimento mais forte que vem ali é o sentimento de traição, de ter sido traída. E por que esse sentimento vem? Esse sentimento vem porque nos disseram que se seguíssemos o passo a passo que eles estavam dizendo que era para a gente seguir, se nós fôssemos boas meninas, a gente seria recompensada. E a gente não foi. Bem pelo contrário, a gente foi cobrada a mais. E aí a gente se vê sozinha, sem conforto, sem direção. E é nesse exato momento que a gente se dá conta que não vai ter príncipe encantado vindo salvar a gente. E é ali que a gente se alia à nossa heroína interior, né? A gente coloca o controle da nossa vida nas nossas próprias mãos. Vivendo nesse sistema, a gente chega a um ponto que nós nos sentimos traídas e abandonadas até mesmo por Deus. Afinal, nada do que a gente fez parece bom o suficiente. As promessas que nos são feitas, elas são quebradas sem explicação nenhuma ou explicações nem um pouco convincentes. E a gente vai sucumbindo, a gente vai perdendo a nossa autoconfiança, a nossa criatividade. E percebemos que não existe espaço nesse mundo para sermos quem realmente a gente é. E aí a gente passa a colecionar máscaras. Sim, as mulheres são expertas em máscaras, né? A gente tem a máscara que usamos no trabalho, aquela que a gente usa na religião, na sociedade, no grupo X, Y, Z, na família. Em casa, até a gente não saber mais quem a gente é e quem é o quê. É isso que acontece, sabe? Por que isso acontece? Porque a gente toma como exemplo, como referência única, mentores masculinos. Né? E quando a gente faz isso, a gente deixa de pensar como mulher, de compreender e amar o nosso corpo, de nos identificar com outras mulheres, e tudo isso para sermos reconhecidas numa sociedade patriarcal. Se até Deus é retratado como uma figura masculina, como é que nós mulheres vamos estar num nível igualitário ao homem? Vocês conseguem compreender? Conseguem compreender isso? Quando a gente se dá conta que Deus é representado pela figura masculina, cara, ele fez o homem sua imagem e semelhança. Quando a gente pede para uma criança retratar a imagem de Deus, descrever o que ela imagina que seja Deus, normalmente a descrição é um homem velho, barbudo. Não é. Então, nem na espiritualidade a gente está sendo representada. A história da humanidade ela foi contada por um viés masculino. Então, portanto, não tem como ser diferente. As noções que nós temos hoje de tudo que existe no universo, ela é masculina. E a gente não tem como mudar o que já foi. Dá para transformar o que vai vir, mas mudar o que foi, não tem, né? Então, tudo que a gente aprendeu no universo sobre política, religião,
justiça, sabedoria, arte, cultura, educação, enfim, tudo, ela foi baseada, orientada e regulamentada por homens. Claro, né, gente? Nós tivemos muitos avanços. Tá? Nem todos os homens da atualidade são dominadores ou tiranos, né? Mas a gente, são exceções, né? E a gente tá falando aí de regra. Principalmente no contexto profissional, a mulher ela segue um modelo masculino, onde ela trabalha muitas horas, ela se concentra no dinheiro, e ela exclui as relações. As mulheres deixam de ter amigas mulheres. Elas vivem para o trabalho e para a família. Ponto. E mudar isso tudo é pisar num terreno desconhecido. Que explorar esse terreno é função única nossa. Só nós, mulheres, podemos explorar esse terreno. E esse terreno ele vem repleto de armadilhas e de invalidações. Mas é nesse terreno que a gente percebe que nós não precisamos ser salvas por um príncipe em um cavalo branco só porque o sapatinho de cristal serviu no nosso pé. É nesse território que a gente entende que nós somos as nossas salvadoras, que nós somos a nossa própria heroína. Só que para isso dar certo, a gente precisa aprender a dizer não. E não é assim sair por aí dizendo não para tudo, para todos. É aprender que o primeiro não é dito para nós mesmas. Sabe aquela voz que tá sempre aqui assim, ó. Ela é insistente, é uma voz interior, né? As vozes da nossa cabeça que estão sempre aqui. Ai, e aquela voz vem e diz assim: ele tem razão, você não pode fazer isso. Você não pode deixar sua carreira. Você não pode pensar em você. Você não pode deixar a louça na pia. Meu Deus, você vai delegar a função de cuidar da alimentação dos teus filhos para o teu marido. Não pode. Né? E essa voz, ela é insistente, ela tá sempre ligando alerta. A gente senta no sofá para descansar, essa voz vem e diz: a carne para descongelar, a roupa para guardar, né? E é para essa voz que a gente precisa aprender a dizer não, não vou sair daqui, vou ficar aqui descansando, vou ler meu livro. E a primeira vez que a gente silencia essa voz é uma sensação de vazio tão grande, tão grande. E essa sensação de vazio, ela vem porque a gente está frustrando expectativas nossas e expectativas dos outros. A gente está indo na contramão do que nos ensinaram, a gente está indo na contramão do óbvio. Não tem como esse vazio não atravessar a gente, né? Porque a gente não quer desapontar ninguém, a gente não quer desapontar as pessoas, a gente não quer destruir a imagem que construíram de nós. Aquela imagem de que a gente é zelosa, cuidadosa, amorosa, preocupada, né? Só que esse é o pontapé inicial de não corresponder às expectativas dos outros, sabe? E quando a gente passa a recusar propostas irrecusáveis, seja na carreira, no lazer, na família, porque essas propostas são desejos dos outros, a gente vai se deparar com dois sentimentos opostos: o sentimento de liberdade e o sentimento de luto. Sentimento de liberdade por bancar a nossa escolha e sentimento de luto
por alguém que a gente foi e está deixando de ser. Isso é muito desconfortável. Isso é muito desconfortável. E aqui eu trago 2 verbos que eu gosto muito. Eu tenho paixão por esses 2 verbos, que é o verbo ser e o verbo estar. Porque é aqui que eu preciso deixar de estar para aprender a ser. E para aprender a ser, a gente precisa primeiro bancar a escolha de silenciar e nos ouvir. O problema é que dentro de nós existem inúmeras vozes que ecoam no mundo há milhares de anos. Só que de verdadeira voz existe só uma. E para descobrir qual que é essa voz, só é possível a partir do silenciar e do sentir. Uma tarefa que exige coragem, dedicação, disciplina e sacrifício. Precisamos aprender a dizer não ao que realmente nós não queremos, mesmo que isso acarrete na perda de cargos e de pessoas. Claro, né, gente? É muito bom a gente ser a escolhida, a que agrada, aquela que não decepciona, a que faz os outros felizes. E dizer não significa abrir mão disso. Né? E dificilmente a gente vai ouvir quando decidimos fazer uma transição de carreira, por exemplo. Né? Dificilmente a gente vai ouvir que as pessoas dizerem: ai, tenho orgulho de ti por estar fazendo uma transição de carreira. E se a gente ouve isso, normalmente quando a gente vira as costas, a pessoa olha para quem está do lado e diz: ela é louca. Isso é real, gente. Gente faz isso. Na verdade, o que geralmente a gente ouve são questionamentos do tipo: tu realmente vai abrir mão de tudo que tu construiu até hoje? Vai abrir mão da tua carreira? Isso não tá certo. E a faculdade que tu fez, tu vai jogar no lixo? E a gente muitas vezes ouve ou sente no olhar aquela coisa assim: ó, cara, eu tô decepcionado contigo. E esse tipo de crítica ele não é fácil de ser ouvido por qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? E para nós mulheres ainda mais, porque a gente não gosta, a gente não foi ensinada a desapontar. E quando a gente passa a bancar a nossa escolha e a dizer não a esse sistema patriarcal, a gente conhece a verdadeira vulnerabilidade. E é aí que nós podemos crescer de verdade. Porque a gente ganha tempo para olhar para essa energia masculina, né? Essa energia masculina que está dentro de nós, que nos habita, porque todos nós, todos os seres humanos, têm a energia feminina e a energia masculina. A questão é que a gente foi deixando essa energia masculina patriarcal crescer muito dentro de nós e tomar conta do nosso ser, né? E aí a gente tem tempo nessa vulnerabilidade de olhar para isso, de fazer as pazes com ela, de perceber que ela não tem nada a ver com a voz masculina que a gente ouviu até então. A gente percebe que essa energia masculina interna, que quando a gente olha para ela e a gente consegue amadurecer ela, integrar ela, é ela que vai nos auxiliar na jornada até a grande mãe, onde será possível a gente curar a nossa natureza feminina e despertar a nossa heroína. Se eu escolher uma frase para ficar com você hoje, a frase é que o primeiro não precisa ser dito a nós mesmas. Se isso te tocou, curte, comenta, envia para uma amiga que precisa ouvir. Eu sou Marina Luna e a gente se encontra no próximo episódio.